Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025, celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao versículo 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, a resposta de Jesus, quando é falado que a mãe e os irmãos estão à procura dele, ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Compreendamos, amados irmãos, Jesus é o primeiro e também o último, ou seja, ele é o alfa e o ômega da nova geração de homens e mulheres espirituais. E a grande pergunta, amados irmãos, o que devemos fazer para fazer parte dessa geração? E assim, amados irmãos, a resposta de Jesus, primeiramente a Nicodemos, é a seguinte: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente vê isso lá em João, capítulo 3, versículos 4 ao versículo 6. E assim, amados irmãos, com essa resposta de Jesus, podemos concluir que para fazer parte desta nova geração, não é mais necessário nascer da mesma família de sangue de Jesus ou da descendência de Abraão. Pois agora, amados irmãos e irmãs, para fazer parte dessa nova geração, precisamos ser, primeiramente, batizados, porque Jesus disse que a gente tem que ser aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E hoje ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. Então, são essas três condições. Primeiramente, ser batizado. Segundo, ouvir a palavra. Terceiro, colocar em prática. E Maria, amados irmãos, se tornou a mãe de Jesus, pois ela foi a primeira a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Lembremos, amados irmãos, da resposta de Maria, quando ela ouviu o anúncio do anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E, amados irmãos e irmãs, você vai ver isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então, amados, vejam, agora estamos encerrando, estamos nos últimos dias do mês de setembro, que é o mês, justamente o mês da Bíblia, o mês da palavra. E a liturgia, amados irmãos, nos presenteia com Maria, que está à procura de Jesus junto com seus irmãos. E Jesus, amados irmãos, diz exatamente isso para nós hoje: siga o exemplo da minha mãe. Escute a palavra de Deus, a palavra do meu Pai, e coloque em prática. E assim, vocês também serão meus irmãos e minhas irmãs. E é claro, amados irmãos, escutando a palavra de Deus, Jesus diz: aquele que escuta minhas palavras e coloca em prática, eu estarei nele e eles estarão em mim. Lembramos aquilo que a gente diz, amados irmãos, na Santa Missa: o céu é agora Deus em nós, e na eternidade nós em Deus. Padre, como é que eu vou saber que Deus está em mim? Veja o que Jesus fala, que justamente, sem mim nada podeis fazer. Então, quando você perdoa,
Deus está em você e você está em Deus. Quando você ama, Deus está em você e você está em Deus. Quando você é misericordioso, Deus está em você, né? E, é claro, você está em Deus. Então, meus irmãos, precisamos colocar em prática, porque assim, lembrem, nós estamos provando Deus e Deus também está nos colocando à prova para saber o que tem dentro do nosso coração. E é claro, amados irmãos, se eu perdoo, se eu amo, se eu faço bem, é porque eu tenho Deus no meu coração. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.